preguiçosos. Brincadeira, deve estar muita gente trabalhando, né? Tem gente que trabalha no sábado, né? É Minoria. verdade, a maioria. E aí, meninas, hoje é aula para tirar dúvidas do TCC 2. Vocês já começaram a escrever a atividade 2? Como é que tá isso aí? Eu já estou escrevendo, né? Já estou quase terminando os 2 capítulos, só falta fazer a revisão final mesmo. Entendi. Você quer projetar para a gente dar uma olhada, dar uma corrigida? Elaine, como é que tá o seu? O meu, a atividade, o capítulo 2 e 3, eu não comecei a escrever, não, mas eu já tô com o conteúdo todo em outro arquivo, né? Uhum. Basicamente porque eu peguei alguns livros, né? Que eu já comecei a conferir as citações que eu vou colocar nele. E aí, em um livro específico, eu tenho o meu capítulo 2 inteiro. Aí, então, meio que eu li esse livro, então eu já sei tudo que eu vou passar para minha atividade 2. Aí a três é mais tranquila, porque a 3 tem todos os livros didáticos da faculdade. Ah, entendi, Elaine. Ótimo. Dessa estrutura da atividade 2, vocês têm dúvidas? O que eu posso ajudar aí vocês? Ô, Gisele, basicamente a atividade 2 vai ser o que foi cobrado no capítulo 1, né? Exemplo, só que dos outros objetivos do TCC 1, não é? Isso. Questão de Nesse, formatação. nesse capítulo 2, agora, você vai fazer, né? Tudo da atividade. Nessa atividade 2, você vai fazer todas as correções da atividade 1, mais colocar o capítulo 2 e o capítulo 3, que corresponde, né? Ao segundo objetivo e ao terceiro objetivo específico, Uhum. tá? E aí, nessa etapa, pessoal, ainda pelo manual, não fala da formatação, mas aqui eu já te aconselho a já deixar formatado tudo, capa contra capa, porque praticamente após o capítulo 2, tipo assim, vocês já estão quase que na versão final. A versão final aí tem que fazer resumo e terminar de formatar tudo. Mas, basicamente, vocês finalizando o capítulo 3, vocês vão estar com 90% do trabalho pronto, Entendi. tá? Ô, Gisele, bom dia. Oi, Sheila, tá joia? Tô joia. Deixa eu te perguntar. Se eu ainda não tive a correção da minha atividade 1, tá? Você Eu publicou que dia, enviei. Sheila? Não, ainda não deu o prazo, não, tá? Eu fiz as correções que a tutora pediu, mas eu ainda não tive o retorno. Uhum. Nesse caso, eu já tenho a atividade 2 pronta, né? Só estou aguardando ela me enviar a correção. Aí, assim, eu já posso enviar antes dela me mandar essa correção ou não? Eu tenho que aguardar. Não, tem que aguardar. Então, você não vai conseguir enviar, por exemplo, no dia 12, tá? Uhum. Você não vai conseguir enviar, não. Mas então, enquanto ela não corrigir essa atividade que eu mandei, eu não consigo publicar. Você não consegue publicar. Por quê? Se ela pedir para você corrigir algo, aí quando for para a atividade 2, você vai perder, se você publicar antes, né? Você vai perder pontuação desnecessária. Então, nesse momento, é melhor a gente esperar do que perder mais pontuação. Então, você vai aguardar o feedback dela da atividade 1. No mesmo arquivo, você vai colocar os itens da atividade 2, formatar, fazer tudo que tem que ser feito. E aí sim você vai publicar a atividade 2. Ah, Gisele, não vai ficar no dia 12, mas eu publiquei lá para o dia 18. Você ainda vai ter mais uma correção, né? Direito a mais uma correção. Mas de fato você precisa aguardar aí o feedback dela, tá? Ah, sim. Tá bom. Obrigada. Senão vocês vão perder, você vai perder ponto desnecessário. E nessa altura do campeonato não compensa. Um ponto de atenção, alunos, é vocês
conferirem na íntegra tudo que vocês citaram versus, né, o que está nas referências bibliográficas. Então, coloca as referências num arquivo em Word, coloca a tela do computador de vocês dividindo e vai desde o início. Tudo que vocês citaram, se está aqui nas referências bibliográficas, tem que bater. Eu aconselho até vocês ir pintando. Por exemplo, eu citei Feltre 2002, está aqui na fundamentação teórica. O primeiro autor que aparece, coloco ele de amarelo e coloco aqui nas referências bibliográficas, que é na outra folha, de amarelo. O próximo autor é Gonçalves 2020. Coloco ele de azul e coloco ele de azul aqui, porque aí você sabe que 100% do que você citou está nas referências bibliográficas, tá? Observa o ano também, tá, gente? Ô, Gisele. Oi. Um outro questionamento. Agora, até mais para frente, né? Referente à banca, né? No dia de apresentação. Nós estamos utilizando vários autores, né? Mais de 15, se for ver, porque acontece até da gente colocar outras citações de outros autores. Por um acaso, eles questionam sobre os autores, a vida dos autores que a gente está utilizando? Não, né? Não. E, Elaine, na apresentação, você só coloca nas referências os autores que você utilizou na apresentação, tá? Mas nós vamos falar de apresentação um pouquinho mais para frente, tá, gente? Não, tá. Porque fiquei preocupada, porque são tantos autores e às vezes autores que a gente nem conhece, não tem data. É verdade. Aí, Elaine, por exemplo, na hora que você for montar a sua apresentação no TCC, aí vamos supor, dos 15 autores, os mais relevantes para o seu trabalho, para o que você vai defender na banca, é o autor A, B e C. Então, na apresentação, você vai colocar somente o autor A, B e C, desde que você consiga desenvolver bastante na fundamentação. E aí, Elaine, nas suas referências da apresentação vai ter só esses autores. E aí, na hora que chegar nas referências, nós vamos ter uma aula sobre isso. Aí você vai falar, olha, tem mais autores, porém, os mais importantes nessa apresentação são esses e pronto, entendeu? Perfeito, obrigada. De nada. A Sheila e a Sônia estão com a mão levantada. Ô, Gisele, outra dúvida. A Elaine citou em relação a livro. Eu estou usando um livro da faculdade para me auxiliar no TCC. Nesse caso, como que eu vou fazer a referência? Eu pego os autores do livro como se fosse um livro impresso normal ou tem que colocar, por exemplo, de onde que eu baixei o livro? Que foi do... Não, é o autor mesmo do livro. Porque assim, você baixou de algum lugar, mas é um livro físico, né? É um livro físico. Você baixou, mas é um livro físico. E lá tem, nas primeiras páginas, a editora, os autores, tudo certinho. Aí você referencia como livro, tá? Ah, tá. Aí, no caso, tem que ser autor por autor, né? Que eu tenho que colocar na referência, tem que ser o nome de todos os autores do livro. Isso, mas aí lembrando, Sheila, que, por exemplo, nesse livro tem quantos autores? São 6. Aí é uma referência só, única, né? Você vai colocar os 6 e vai colocar o título do livro, a editora, Sim, o ano mas de é o nome dos 6 que eu tenho que colocar, porque quando eu cito, aí vamos supor, eu coloco Assis et al. Et al, isso mesmo. Quando eu estou fazendo a citação, mas na referência eu tenho que colocar o nome de todos, sobrenome e nome de todos. Isso mesmo, Sheila, perfeito. A Sônia, pode falar, Sônia? Pessoal, pode tirar dúvidas, tá? Não precisa ter vergonha. Não, aqui ninguém é melhor do que ninguém, não. O importante é vocês irem mesmo para a atividade 2, tirar uma nota boa, o ideal total, para na banca vocês ficarem tranquilos. Na próxima aula nossa, que é no dia 24/4, eu sei que tem muita gente já muito ansioso aí com a banca.
Pois é, ô Então, Gisele, desculpa, meu telefone estava desligado. Ó, meu microfone, aham, quer dizer, ah, desculpa. uhum, A dúvida que a Sheila tirou com você era a mesma que eu tinha, então, de uma certa forma, foi bem esclarecido para mim também. Mas, uhum, além disso, você estava até falando aí agora, eu estou com ansiedade que eu creio que muitos aí devem estar, com uhum. relação a saber as pessoas que vão estar na banca de acordo com o tema que a gente está fazendo, como que é? Ou é uma banca exclusiva, Ô, das mesmas Sônia, pessoas? varia muito, Sônia. Como que a gente faz a montagem dessa banca? E aí a gente não tem previsão agora de quem são os professores, mas a gente pega, por exemplo, os alunos da psicologia. Aí vamos supor que são 100 alunos. Então, aí a gente tem uma semana de banca, que é a semana do dia 7/6 a 14/6. Então, a gente divide aí, são 5 dias, né? Vamos colocar de banca. Então, se eu tenho 100 alunos dividido por 5, eu teria que ter, né, 20 bancas por dia. Então, como que faz? Nesse caso, a gente divide é, essas 20 bancas no dia, coloca professor em determinados horários para contemplar esses 20 alunos. Normalmente, vamos supor, Sônia, você vai apresentar na segunda. Então, são os professores que lecionam naquela semana de segunda-feira, tá? Mas isso aí, pessoal, isso aí nós vamos ter ainda. Eu vou divulgar a banca para vocês antes, tudo certinho. É, Na próxima aula, eu quero falar para você sobre a apresentação, porque eu sei que tem muita gente já ansiosa com a apresentação. Eu vou mostrar a dica que eu dou para a apresentação, do que tem que conter nos slides. E também, no semestre passado, que ficou bem legal, uma aluna se Gisele, disponibilizou a desculpa, colocar. caiu a minha internet aqui. E aí, na Ah, hora que você falou assim, na segunda banca, aí caiu minha internet. Eu perdi. é. Aí na segunda, por exemplo, vamos supor que a sua banca está agendada para segunda-feira, no dia 7/6. Aí são os professores que lecionam na segunda-feira que vão estar na sua banca, tá? Ah, tá. Então, isso ainda a gente não tem ainda definido, porque ainda a gente está em fase de enturmação, então tem alunos ainda se enturmando, e aí a gente precisa ter um número de alunos total, fechado, do TCC. E aí, na próxima aula, eu vou falar um pouquinho para vocês da apresentação do TCC, o que tem que conter, porque eu sei que já tem muita gente ansiosa. E se algum aluno se disponibilizar, a gente pode fazer uma pré-banca aqui numa aula, alguém que já tiver com depois, né, do dia 24/4, tiver já com a apresentação pronta e quiser apresentar para os demais colegas, e aí a gente já vai pontuando o que vocês precisam ou não, né, fazer na apresentação de vocês. Mas assim, gente, eu sei que é ansiedade, mas vai dar certo, viu? Uma coisa eu falo para vocês: se vocês dedicarem, seguirem certinho, vai dar certo, tá? Mas a gente consegue saber antes de apresentar as pessoas que vão estar na banca? Vocês vão saber em torno de uns 20 dias antes da Ah, que apresentação, bom. tá? Tá, joia. Obrigada. De nada. Gisele, Oi. é, uma outra dúvida. O meu tema, ele me permite dar vários exemplos, ilustração, no caso, né? Então, eu consigo fotos, comprovar, né? Tudo que eu estou montando, eu consigo mostrar em fotos também. E aí, na atividade 1, eu até pedi ponto, por causa de uma formatação de imagem e tal. Aí, eu deixei só uma, porque eu tinha colocado duas. Aí, na atividade 2, que são os capítulos 2 e 3, eu fiquei na dúvida se eu devo usar imagens, né, figuras para ilustrar, ou se seria mais interessante eu elaborar o conteúdo. Porque assim, eu posso optar pelas duas maneiras. E aí eu não sei se é mais interessante eu mostrar imagens, figuras, ilustrando, ou se seria melhor eu redigir mesmo. O Elaine, eu acho que você pode mesclar isso, que fica muito interessante. Lembrando que toda vez que você colocar uma figura, você tem que contextualizar essa figura antes, no parágrafo. Uhum. Então, como você tem esse conhecimento e consegue contextualizar bem,
eu te aconselho a, no parágrafo anterior, contextualizar bem a figura e colocar a figura. Fica muito interessante. Inclusive, na banca, na hora de apresentar, quando vocês colocam figura, o trabalho fica muito mais atrativo, tá? Tá. Ah, então tá bom. Só que eu preciso referenciar da forma correta, colocando fonte. Eu preciso, no parágrafo anterior, introduzir essa figura. Eu não posso simplesmente colocar ela no meu trabalho e pronto, tá? E outra dúvida, que foi até um questionamento que eu tive até que excluir uma das figuras. Eu encontrei a figura na internet, mas eu não conseguia encontrar em livro de autor nenhum. Ou seja, eu encontrei ela apenas no site. Assim, tinha ela de uma outra forma, mas do jeito que eu precisava, eu encontrei direto no site da internet. Só que aí eu coloquei o link do site e aí eles me aconselharam a não deixar. Eu consigo utilizar assim a figura de um site, mesmo não encontrando ela num livro? O Elaine, não é muito indicado, tá? É. Não é muito indicado. O ideal é que você tenha essa figura, por exemplo, num livro, que você consiga baixar, né? E você consiga colocar. A figura solta no site, tipo assim, é como se qualquer um fizesse, entendeu? Não tem uma comprovação. Porque no livro ela tinha assim o embasamento final até que tinha, mas nessa figura que eu encontrei na internet, a explicação foi bem melhor do que de todos os outros livros. Aí, tipo assim, a pessoa que editou, ela teoricamente estava precisando das mesmas informações que eu, então ela montou uma figura com, né, utilizando as pessoas que tinham feito ela oficial, digamos assim, nos livros, e elaborou para trazer para a realidade dela. Então ficou assim muito melhor do que todos os livros que continha figura. Mas Só que aí, como eu perdi ponto, eu fui e tirei, tá? Tirar Mas isso daí. deixa eu te falar, essa pessoa que fez o que você precisa site. fazer, embaixo da figura ela colocou fonte. Provavelmente ela colocou assim, adaptado de fulano de tal. Ela não colocou o link do site, não foi? Não, ela colocou isso, só que ela adaptou muito. Se você olhar no livro, não parece que é, tipo assim, parece o desenho fundo, né? Mas ela acrescentou tanta informação que meio que foi assim, ela quase montou uma outra figura com aquela ideia inicial. Entendi. Não, mas aí nesse caso, se você tiver que usar ela mesmo, você não vai colocar a fonte ou o site, você vai colocar igual ela colocou, adaptado, porque ela foi adaptada, e aí você vai colocar a referência completa atrás, né? Igual a que ela colocou lá no site, né? Que você pesquisou. Aí você pode fazer isso. Aí você não vai colocar site, porque aquela figura ela é adaptada de alguém. Entendi, isso mesmo. Tá? Acabou que nem nesse foi ela caso que eu adaptou. removi ela, né? Removi ela porque eu não sabia que eu podia usar assim. E aí deu tudo certo também. Eu não perdi ponto, eu consegui corrigir. Mas eu consegui usar uma eu usei porque era de livro. Então, quando não for de livro, eu vou até evitar usar para não comprometer a pontuação. E todo mundo aqui tirou 1000 na atividade 1. Quem que viu a atividade 1 ontem? A minha tutora, inclusive, a Gisele, ela corrigiu assim, questão de 2 dias, ela já tinha lançado a nota, já tinha liberado de novo. E aí foi onde eu fiz as correções devidas e consegui atingir a pontuação total. Que bom. Obrigada. Ô, Sheila, você levantou a mão? Você quer falar? Sim, em relação à figura, que eu usei figura de livro que tem mais de um autor. Por exemplo, esse livro da faculdade que eu te falei. Como que eu faço citação de mais de um autor na figura? Da mesma forma, é tchau, mas no arquivo em Word está explicando também, tá? É porque às vezes eu coloco citação no arquivo Word, porque às vezes é muita coisa para ler lá. Aí eu busco palavras e às vezes eu não acho a forma que eu tenho que referenciar. Ô, pessoal, nessa questão da citação também, se vocês olharem no YouTube, tem bem explicadinho, vídeos curtos de 3, 5 minutos, que é bem bom também, tá? No caso, vamos supor, se eu utilizei uma imagem de upload, por exemplo, eu tenho que citar na referência. Como eu não achei o livro de qual foi tirado, eu não consegui buscar o livro, né?
de qual foi tirado a imagem, e eu peguei de um artigo de uma outra pessoa, eu vou referenciar os dois lá nas referências, certo? Não, Sheila, isso tem que tomar muito cuidado. Se no artigo referencia um determinado autor e não está na referência bibliográfica dele, tem algum erro. Se eu fosse você, não colocava. Outra questão, quando tem uma figura no artigo, embaixo dele tem a fonte, foi o que eu expliquei para a Elaine. E a fonte é o que você vai usar, se o autor adaptou ou não, mas é de onde que você vai usar. Então, por exemplo, se eu escrevi um livro com mais 6 colegas e coloquei uma figura que eu só adaptei ela, mas aquela figura original não é minha. Então, aquela fonte que eu só coloco adaptado e o autor real daquela figura, porque aquela figura não passa a ser minha e dos meus 6 colegas que escreveu o artigo comigo, tá? Sim, eu falo assim, ó, a pessoa, ela referenciou, tem tudo certinho no trabalho dela, referência. Só que quando eu fui buscar o livro, para mim não precisar fazer um upload, eu realmente não consegui encontrar o livro, porque naquele site, né, de busca do Cielo, Google Livro, esses eu não consegui achar. E se você for por editora mesmo, às vezes você consegue pela editora, só para você ver se existe mesmo o livro, né? Ah, tá. É porque, na verdade, não é um livro brasileiro, tá? Tá. Ela tirou de um livro, eu acho que ele é dos Estados Unidos. Não é um livro brasileiro. Mas às vezes colocando pelo título do livro, que está lá nas referências completo, e aí você coloca imagem, você consegue ver ele. Não, eu já busquei o livro, só que, tipo assim, ó, tem o livro, mas assim, aparece como não acessível, sabe? Aí eu teria que comprar o livro para poder ter acesso. Entendi. O livro realmente existe, mas eu não consigo abrir ele, entendeu? Só se eu comprar. Entendi. Mais alguma dúvida, gente? Ô, Gisele. Oi, Elaine. Outra dúvida aqui. Eu vi lá que no modelo, né, eles informam que a gente não pode utilizar nenhuma ilustração de nossa autoria, correto? Eu poderia utilizar essa ilustração de autoria própria na apresentação TCC, na banca? Pode. Ah, perfeito. Tá? Só que você tem que ter muita certeza do que essa figura ela é real. Ela está dentro de tudo que você pesquisou em relação aos artistas, aos artigos, tá? Aos autores. Não, então, no caso, a figura que eu pensei em utilizar depois para ilustrar na banca, ela não tem relação com nenhum autor, porque foi os alunos que criaram a imagem, que criaram o conteúdo, entendeu? Eu poderia utilizar. Foi tipo assim, a turma fez um trabalho e nós montamos vários procedimentos e imagens e, por exemplo, mascote e tal. Aí, como eu falo um pouco sobre criatividade, produtividade e tal, aí eu poderia colocar isso para mim ilustrar algo que nós desenvolvemos ao longo do curso. Eu não posso colocar isso no TCC, compreendo, porque foram nós, né, que inventamos, criamos, fizemos tudo, mas na apresentação eu posso utilizar? Pode utilizar, Elaine, mas assim, se você fez essa figura com os colegas, né, se eles não importarem, tudo bem, é só para depois você não ter nenhum problema aí. Eu briguei com um colega tal, e aí vai dar problema. Essa figura, ela né, vocês construíram juntos, mas não tem problema não, tá? Entendi. Não tem problema colocar, não. Tá, obrigado. De nada. Oi, Gisele. Oi, Sônia. Você já tem alguma programação se vai ser feito isso online, se isso vai ser presencial? Já tem essa informação? Ô Sônia, ou não. Está muito distante? Está bem distante e nós, professores, nós devemos receber a vacina, né, se Deus quiser, em torno de 30 dias, 30, 40 dias. Mas a gente sabe também da particularidade dos alunos, né? Então,
a tendência é a gente fazer via Teams, a não ser que, se o governo liberar vacina para todo mundo, aluno e professor 100% vacinado, aí a gente faria presencial. Mas nesse momento, tudo indica que é via Teams, tá? Sabe por que eu estou te perguntando? Porque eu não moro em Betim, eu moro no Eldorado. Uhum, E além de ser do grupo de risco, né? Por uhum. questões minhas mesmo, eu tenho essa dificuldade, assim, esse medo, né? De estar indo para lá, de estar. Você entende, né? Uhum. Então é só por uma questão de precaução mesmo. Porque se tem essa alternativa e eu puder utilizar, eu vou tentar utilizar, porque assim, é uma situação que tá, eu não sei com relação às outras pessoas, mas eu tô muito amedrontada, muito apavorada, Uhum. sabe? Muito assim, com o psicológico assim bem complicado. Então assim, não quero correr esse risco, mas vai tudo depender, né? Mas vai dar certo, gente. Eu acho que nesse momento não preocupar com isso agora, porque a gente vai fazer dar certo, tá? É claro que vamos olhar todas essas particularidades, mas tudo indica que vai ser via Teams mesmo. A gente fez semestre passado, semestre retrasado e deu certo, graças a Deus, tá? Aí na próxima aula eu vou explicar um pouquinho da apresentação, que eu sei que tem muita gente mais ansioso e aí para vocês fazerem, tá? Pra vocês já saberem como que é. Ô, Ok. Gisele, Oi? só uma dúvida. Falando ainda da apresentação, ela é feita no horário de aula do aluno? Normalmente sim, Sheila. Então, por exemplo, vamos supor, você estuda à noite e você tem a segunda livre. Pode acontecer de na segunda livre você ter que apresentar, mas vai ser à noite, tá? Ah, tá. É porque eu falo em relação, porque, igual, para quem trabalha, porque teve alunos, inclusive uma menina que estuda comigo, que ela teve que pedir, assim, um dia de folga para poder conseguir apresentar o TCC dela, porque foi em horário de serviço. Isso Isso pode acontecer ou assim, não? ô Sheila, pelo menos comigo não. Quando eu faço a programação, eu pego assim, os alunos matriculados de manhã, aí eu organizo a banca para manhã. Os alunos matriculados à noite, eu organizo a banca para noite, tá? Ah, sim. Então, assim, não sei o que aconteceu Isso é no um caso passado. particular, né? Agora, pode acontecer também, por exemplo, a Sheila. A Sheila estuda à noite, mas ela quer apresentar de manhã. E aí ela vai conversar comigo, e aí tem o horário de manhã, a gente faz a realocação, tá? Ah, sim, E entendi. vice-versa. Ah, outra coisa também, pessoal, eu vou fazer um drive durante a semana e eu mando para vocês o comunicado pelo AVA e pelo grupo de WhatsApp para vocês começarem já a colocar o título do trabalho de vocês, porque a gente já começa reestruturando para as bancas, tá? Ô, Gisele, Oi. eu tô com algumas dúvidas com relação à estruturação do trabalho e colocação de figura. Uhum. E aí, quanto ao título da figura, ele é meu, né? Ou eu tenho que pegar o título igualzinho o autor colocou? Igualzinho que o autor colocou, porque a figura não é sua, tá? Mas, por exemplo, quando não tem título, a figura, por exemplo, o autor colocou lá, e aí colocou lá, por exemplo, figura A, e colocou a descrição do que ele queria falar sobre a figura. Mas a Mas, figura em si não tem título. mas é isso mesmo, porque na figura A, por exemplo, a figura você coloca a descrição, né, dela, do Uhum. que é. É isso mesmo que faz. Que aí ele colocou, por exemplo, uma junção, né, de 4 figuras, A, B, C e D, e aí ele colocou do lado um texto mesmo, como se fossem uns 2, 3 parágrafos explicando cada figura do lado, né? Pequenininho, mas não colocou título no geral da figura. Mas na hora que ele colocou a fonte embaixo e em cima, ele colocou alguma descrição, ele não deixou vago, né? A fonte é de autoria própria. Ele não colocou Ah, fonte. tá. É Ah, ele que tá. fez. Ah, entendi. Aí, no caso, você vai colocar no seu trabalho a fonte, referenciando esse autor, e em cima, o que que ele colocou?
Ele colocou do lado, ele não colocou nada em cima nem embaixo. Ele colocou do lado, por exemplo, a figura A representa uma gengiva e a figura B representa a faceta entre a gengiva que está tendo um acúmulo de placa bacteriana. Aí depois vem a figura C e aí ele foi colocando do ladinho assim. Entendi. Nesse caso, você vai ter que colocar um título, aí você pode colocar no geral, tipo a estrutura da gengiva, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas a fonte você vai colocar do autor que escreveu. Eu fiz desse jeito assim, eu coloquei a fonte com o nome dos dois autores, embaixo, assim, como se fosse igual na tabela, que você põe embaixo a fonte isso mesmo. Estruturada de acordo com o tamanho da figura. Isso mesmo. E aí eu coloquei a deles. Só que no caso, é outra dúvida que eu tenho. No caso, são 2 organizadores e o livro tem mais de 30 autores. E aí... Mas aí, normalmente, quando acontece isso, é por capítulo. Você vai ver que no final desse que ele citou, vai ter o nome de quem escreveu somente esse texto. Aí você usa somente ele, tá? E aí, na referência, eu faço o quê? Eu coloco o organizador ou eu coloco os mais de 30 autores? Não, o organizador, se você referenciou ele. É porque acontece muito, gente, para nós que estamos na área acadêmica, a gente junta um grupão de professor que dá 30, mas cada um escreve um capítulo do trabalho. Aí eu vou utilizar os autores daquele capítulo, tá? Porque tem isso mesmo. São vários capítulos, aí ele coloca no início do capítulo, por exemplo, 6 autores. Mas, no geral, tá 2 pessoas organizando tudo, aí na referência eu coloco os organizadores. Na verdade, aí o que acontece? Você vai ver que no final desse livro vai estar lá a referência completa dos autores, que são individuais, né? Então, se você citou, por exemplo, o meu artigo, o meu capítulo, dentro desse livro grandão, você vai referenciar o meu nome, pegando o nome do livro, editora, tudo certinho. Porque você não referenciou os 2 primeiros, porque às vezes os 2 primeiros não tem nada a ver com o meu tema, do que você pegou para abordar. Por isso que você vai ter que olhar capítulo a capítulo, por exemplo, o capítulo que essa pessoa que você está utilizando e vai referenciar quem escreveu esse capítulo, se são 2, se são 3 pessoas. Tá, entendi. Tá? É porque acontece de ficar grandão. Aí, às vezes, vamos supor, eu já escrevi um livro que tinha gente das engenharias, mas tinha gente da psicologia também. Então, mas o meu artigo, o meu capítulo foi referente às engenharias, por exemplo. Tá? Não. Agora eu entendi, sim. E eu tenho uma outra dúvida sobre citação, não sobre citação indireta, sobre a referenciação, o parágrafo seguinte. Por exemplo, eu iniciei, né, uma frase, aí coloquei lá a citação indireta, aí embaixo eu tenho que fazer um novo parágrafo para explicar a citação de cima. Se você fez uma citação direta com aquele recuo de 4 centímetros, ou até mesmo não, mas se você fez uma citação direta que contempla igualzinho que o autor falou, no de baixo você tem que contextualizar ela. Agora, se você fez uma citação indireta, que é pegar a ideia do autor, reformular com as suas palavras, mas você citou, não precisa embaixo falar dela de novo, não. Por exemplo, eu fiz uma citação indireta longa, com recuo. Aí eu tenho que colocar aquele espaçamento do parágrafo, aquele recuo do parágrafo de 1,25 e começar de novo? Não, mas a citação indireta, longa... Direta. Não, direta sim. Aí você vai fazer aquele recuo de 4 centímetros, espaçamento simples, e no parágrafo de baixo, parágrafo normal, você vai comentar essa citação direta. Tá. Não, entendi. Aí você tem que comentar ele, você tem que falar dele. Não, agora eu entendi, sim. Obrigada, Gisele. Tá bom? Mais dúvidas, pessoal? Gisele, ainda em relação a figuras. Antes de eu colocar a figura, eu faço uma contextualização sobre ela e depois eu tenho que fazer um parágrafo tipo de conclusão dela. É isso? Na figura, você coloca no parágrafo antes de apresentar. De acordo com a figura 1,
vírgula. Aí você contextualiza tudo com ela. Se tiver necessidade de, após colocar a figura, você escrever algo, você escreve no parágrafo seguinte. Mas se você já contextualizou e quem bateu o olho na figura consegue pegar os dados que eu contextualizei no parágrafo anterior, obrigatoriamente eu não preciso no parágrafo seguinte falar dela de novo. É porque eu tive... a tutora minha tirou ponto por causa disso. Que Mas ela às falou vezes que é é sempre porque... interessante fazer uma contextualização e uma conclusão de cada imagem. Só que se você não foi clara na hora que você citou no parágrafo antes da figura, aí sim, é interessante sim. Mas se você foi clara e a figura é autoexplicativa, a pessoa consegue bater o olho ali e consegue desvendar tudo o que eu falei no parágrafo anterior, você não precisa, não é obrigatório. Então, foi isso que eu não entendi porque que ela tirou pontuação, porque é um fluxo, sabe? E na imagem de fluxo, ela já é autoexplicativa. Mas Então, pode ser que você, no parágrafo anterior, Sheila, você não deixou isso claro. Foi por isso que ela pediu para você fazer. Entendi. Mas, já que a sua tutora obrigatoriamente já te falou, pode ser que no parágrafo anterior, na hora que você cita a figura, você não deixou isso claro. Permanece nessa linha dela, porque você sabe que você não vai ter problema nenhum, tá? Sim. Mas se tiver bem explicado, e na hora que eu bato o olho da figura, o que eu falei no parágrafo anterior já condiz, né, com a figura, se está bem elaborado, bem explicado, eu não preciso falar no parágrafo seguinte, não. Entendi. Tá? É que às vezes, Sheila, para a gente que está fazendo assim, o tema, né, a gente gosta tanto do tema, que para a gente está autoexplicativo, mas para quem às vezes é da área, mas não é tão profundo no tema, na hora que lê o seu parágrafo vai ficar perdido, tá? Entendi. Vamos lá, pessoal, mais alguma dúvida? O tutor, vocês têm conversado com ele? Tá tudo beleza? Se tiver algum problema com o tutor também, vocês precisam me passar, tá? A minha, sim, ela responde ainda até antes do prazo. Que bom. Pessoal, é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem ir perguntando, tá? Gisele. Oi? Última pergunta aqui. Existe uma quantidade de imagens que eu posso utilizar por capítulo? Não tem padronizado não, tá? Tá. Mas umas 3, 2 já é o suficiente, né? Assim, é o suficiente. Mas assim, lembrando que não esqueça de contextualizar essa figura. Mas não tem regra não. Tem que ter 10, 20, assim, não. Depende muito do tema. Eu sempre gosto de mesclar escrita mesmo com figura, que a figura fica mais visual, né? As pessoas entendem mais, acaba entendendo mais, né? Entendi, mas levando em consideração que temos 5 páginas, eu acho que umas 3 por página. capítulo, é bom, é um número bom. Entendi, obrigada. E outra coisa, não é obrigatório ter figura, não. Tem capítulo que eu vou trabalhar eles totalmente sem figura, tá? Sim, tá bom, obrigado. Pessoal, é isso. Qualquer coisa vocês podem mandar mensagem lá no grupo também. Bom fim de semana, bom descanso. Se cuidem aí, cuidem dos seus familiares também. E qualquer dúvida, gente, não precisa ter vergonha. O grupo é para isso. E não tem ninguém melhor do que ninguém, não. A gente erra, a gente acerta. A gente está lá justamente para ter um suporte e um ir auxiliando o outro. E aí, sobre a apresentação, na próxima aula a gente fala sobre ela, tá bom?
Obrigada, bom final de semana para todo mundo. Obrigada. Tchau, Gisele. Tchau, obrigada. Bom final de semana. Tchau, tchau, pessoal. Bom final de semana.